E eu pensei assim: deixa eu descobrir se as pessoas da igreja gostam de mim. Eu vou parar de ir na igreja e vamos ver se elas vão vir atrás de mim. Passaram-se 2 anos, ninguém nunca foi atrás de mim. Hoje eu não culpo ninguém. Hoje eu entendo que foi importante para minha maturidade como pastor e como cristão. Mas na época eu não entendi. Minha mãe não tinha a mínima vontade de se casar novamente, mas eu sempre desejei ter um pai. E apareceu uma oportunidade. Um irmão da igreja se interessou pela minha mãe e ele sabia que eu era muito apegado a ela, muito grudado com a minha mãe. Então ele se aproximou de mim e ele sempre tentou me agradar. Então ele, sem falar que estava interessado na minha mãe, ele levava a gente para o mercado e fazia compras. Eu me lembro a primeira vez, não sai da minha cabeça. O primeiro dia que eu fui num supermercado, que eu pude escolher tudo que eu queria. Ele encheu o carrinho de coisas gostosas. Então ela se casa com ele. E daí eu me lembro que um dia eu tinha feito um prato de macarrão e estava comendo. E ele começou a brigar comigo. E o meu irmão foi chorar. E eu era muito revoltado. E foi a partir desse dia que nós nos tornamos inimigos, porque aquele homem que me levava no mercado para fazer compras agora estava me proibindo de comer. Então ele pegou muita raiva de mim. Só que ele nunca conseguiu me bater. Eu lembro de uma cena que ele veio para cima de mim e ele não tinha coragem. Ele colocava as duas mãos na minha cabeça assim para me bater, e ele não tinha coragem. E aí, para piorar a situação, a minha mãe resolveu se separar dele depois dessa situação. E eu me senti mais culpado ainda, e na minha cabeça, todo mundo na igreja me culpava pela separação da minha mãe. Por conta de tudo isso, o que acontece? Eu comecei a me sentir muito culpado. E um dia eu tomei um monte de remédio e não contei pra ninguém, porque eu me sentia muito culpado da minha mãe não ser feliz com ele. E o meu pescoço começou a entortar, e eu não falava, e aí uma irmã da igreja me fez contar porque que eu estava daquele jeito. Eu contei pra ela, e daí me levaram no hospital. E a partir daquele dia, na minha cabeça, todo mundo achava que eu era louco. Todo mundo achava que eu era um doente mental, porque eu tinha ido para uma clínica psiquiatra. Foi lá que me levaram, porque eu tinha desistido de viver. E eu fiquei com vergonha dos meus amigos, eu fiquei com vergonha das pessoas da igreja. E para resolver essa situação, minha mãe foi direcionada por Deus para sair do Nordeste e mudar para São Paulo. Só que eu era muito novo e a minha mãe não podia me trazer os 3 filhos. Eu tinha completado 12 anos, minha mãe se mudou para São Paulo, ela com os meus 2 irmãos, e eu fiquei na casa de uma tia. Por 2 anos longe da minha mãe. Eu já carregava a rejeição do meu pai, eu agora estava carregando a rejeição da minha mãe durante 2 anos. Naquela época não tinha celular, não tinha telefone, eu falava raramente com a minha mãe por telefone, muito rápido. E eu pensei assim: deixa eu descobrir se as pessoas da igreja gostam de mim. Eu vou parar de ir na igreja e vamos ver se elas vão vir atrás de mim. Passaram-se 2 anos, ninguém nunca foi atrás de mim. Hoje eu não culpo ninguém. Hoje eu entendo que foi importante para minha maturidade hoje como pastor e como cristão, e para eu conhecer mais a Jesus. Mas na época eu não entendi. Eu fiquei isolado em um quarto, eu parei de estudar, eu não fui mais para a escola, eu não saía de casa, eu ficava trancado dia e noite compondo louvores, orando e ali trancado com Jesus o tempo todo. Foi muito ruim, porque por mais que eu estava ali falando com Deus o tempo todo, mas eu era uma criança. Passaram-se 2 anos, minha mãe foi me buscar, porque eu já estava com a idade de trabalhar e ajudá-la. Então, chegando em São Paulo, eu me lembro que quando eu desço na rodoviária, a sensação era de que eu estava chegando no céu, no paraíso. E parecia que Deus estava me mostrando o que iria acontecer aqui em São Paulo. Porém, logo nos primeiros dias aconteceu algo terrível. Minha mãe morava numa casa de 2 cômodos com os 3 filhos.
ela tinha voltado com meu padrasto, ele estava em casa e tinha mais 2 pessoas, que eram um tio meu com a esposa dele morando numa casa de 2 cômodos. E de repente, nós somos despejados. Então, eu parei de brigar com meu padrasto. Quando eu cheguei em São Paulo, eu me tornei uma nova pessoa, um filho mais obediente, ajudava em casa. E depois minha mãe decidiu se separar do meu padrasto. Mas aí já não era culpa minha. Tudo foi conversado e eu me livrei dessa culpa. Mas existe um vazio tão grande dentro de mim. E eu me lembro que na minha adolescência, entre os meus 14 e 15 anos, eu saía de noite pelas ruas do meu bairro chorando. E eu chorava muito. E eu nunca contei pra ninguém. Nunca ninguém percebeu. Mas algumas imagens da minha infância não saíam da minha cabeça. Eu me achava feio, eu me achava um monstro. E tudo isso aconteceu porque quando eu era criança, um dia, uma pessoa olhou para o meu irmão mais velho e disse: ele é muito bonito, ele é muito lindo. Esse do meio também é muito lindo, mas olha esse aqui. E olhou para mim e disse: esse é muito feinho. Então aquilo ficou na minha cabeça. Eram muitas informações horríveis na minha cabeça. Mas eu nunca larguei Jesus. Ele esteve comigo em todos os momentos. Quando eu tinha 14 anos, uma irmã chegou para mim e falou assim: você será um pastor. E eu contei pra minha amiga, eu não acredito nisso. Eu comecei a dar risada. Eu falei: eu sou muito tímido, não sei nem falar. Como que eu vou ser pastor? Nada a ver o que ela tá falando. Em um outro culto, no mesmo dia à noite, outra irmã falou: olha, você será um pastor. Deus vai te usar para ganhar vidas. Naquele dia eu acreditei, porque foi uma segunda palavra no mesmo dia. Então Deus foi me treinando e me colocou para liderar jovens, colocou pessoas no meu caminho para eu ajudar, e eu fui me desenvolvendo ministerialmente. E depois o Senhor preparou um momento especial de muita cura para mim. Então ali Deus passou a ser o meu pai. Quando Deus passou a ser o meu pai, a minha vida foi transformada. Quando eu comecei a enxergar Deus como um pai que me ama, que cuida de mim, tudo mudou. E até hoje ele continua sendo meu pai.